Será que depois dos 40 anos as chances de gravidez diminuem muito? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Desespero total, né? Acho que todo mundo quer acordar grávida, né? Assim, tô com 40 anos. Extremamente interessante. Deita no travesseiro, acorda por 9 meses, nasce no outro dia, né? Ia ser fantástico. Pois é. Mas o negócio não é bem assim, né, meu povo? Acho que não. Um pouquinho diferente. Tem como a gente calcular uma taxa, né, exata para dizer? Infelizmente não, né? As taxas de gestação na espécie humana já são baixíssimas, cerca de 18 a 20% por mês, né? De todas as idades? Sim, a maioria. Tá. O que acontece? O que a gente tem que perceber? Eu acho que o que é mais importante na paciente acima de 40 anos é como tá o ciclo menstrual e como estão os hormônios. Primeira coisa para saber. A média da população brasileira, né, de menopausa é 45 a 55 anos. Tá. Então, tem paciente que tá com 40, próximo do 45, que já tá quase parando de menstruar. E tem paciente que tá com 40 e que vai parar de menstruar lá com 52, 53, então tem um tempo ainda. É uma faixa bem extensa, sim, né? São 10 anos mais ou menos, né? São 10 anos. Então, assim, não existe uma número concreto, é 5%, é 10%, isso não existe. Tá. Né? Cada um tem o seu. O que a gente tem que prestar muita atenção, primeira coisa é isso. E o antimileriano vai me dizer a minha chance de engravidar? Não, o antimileriano ele fala o quanto você tem de reserva, se a sua reserva é alta, moderada ou baixa. De reserva ovariana. Tá. Né? O quanto de óvulo você ainda tem no ovário. Então, se a sua reserva for baixa, o que a gente tem que olhar? Os seus hormônios, novamente. Tem paciente com antimileriano de 0,02 que eu já vi engravidar, porque tá menstruando normal. Então, é uma junção de fatores. Sim. Então, não adianta ter um antimileriano ok, mas não tá com o ciclo bom. Na verdade, o antimileriano, ele só fala da reserva, ele não tem nada a ver com fertilidade, as pessoas precisam tirar, desgruda. Ele só fala de reserva, ele só fala se a gente tem que correr com o bagulho ou não. Ponto. O que vai falar sobre engravidar ou não é o perfil metabólico hormonal dessa paciente. Dica importante, hein, pessoal? Tá? Então, tem que olhar os hormônios, tem que olhar o ciclo. Então, o ciclo tá normal, tá entre 25 e 35. O fluxo tá normal. Não, o fluxo aumentou muito, tô com muita cólica, sangramento absurdo. Vamos investigar uma endometriose, vamos investigar um mioma. Isso também pode atrapalhar a gestação. Aquela cólica horrorosa. Exato, né? Às vezes a paciente tem uma SOP, que tá meio disfarçada, então ela não tem irregularidade menstrual, né? Então a gente tem que olhar essa paciente globalmente inteira, né? Não adianta só ela me mandar o antimileriano dela, me mandar 2 hormônios lá, FSH, LH, isso não vai me diferenciar. Então a gente tem que primeiro olhar isso para depois desenhar um perfil com uma paciente dessa, né? Nunca a gente vai poder falar em números exatos, né? A gente pode falar em chance por ciclo, que vai ser a mesma se você tiver ovulando normal. E a gente tem que falar sobre gravidez de alto risco. Ainda mais se for a primeira, né? Exatamente. Então a gente tem que olhar para essa... E vai falar sobre autismo, porque também aumenta o risco com a idade, né? Então tem diversas coisas que englobam essa paciente. É uma paciente que tem que ser muito mais bem cuidada. E não só autismo, né, Mari? Tem as outras... síndromes, né? Outras genéticas síndromes, também. Uma célula antiga, ela pode desencadear uma porção de síndromes genéticas mesmo no bebê. Vamos só recapitular Manda. Quais são os passos, né? Porque tem um monte de gente aqui que segue, mais de 100 mil seguidores. Isso foi só uma alegria espontânea. A gente tem 40 anos ou mais, ou até 35 mais, porque... mas vamos falar aqui vamos dos falar 40. de 40 mais. Primeira coisa. Como que você tá menstruando? Como você tá menstruando.
Ciclo Segunda tá coisa. regular, irregular, tá durando entre 25 e 35, sangramento tá normal, fluxo tá normal, não tem cólica. Tá. Isso Esse é já o primeiro uma grande passo. coisa. Tá. Segundo passo. Procurar o ginecologista para fazer. Que entenda, né, gente? Não que te julgue. O que eu tenho de paciente que chega aqui e fala, ai, eu passei no ginecologista, ele fala, ai, você é velha, pra que você vai engravidar? Cara, o que ele tem a ver com isso? Isso não é Que problema horror! dele, é ele que vai cuidar da criança, né? Então, que não te julgue, que resolva o seu problema e que não queira te dar lição de moral, né, pelo que ele acha. Eu acho que isso é desnecessário. Totalmente Desculpa, desnecessário. não tem nada a ver com isso, né? Exato. Bom, aí ver Avaliar se você o perfil hormonal, primeira coisa. Tá. Avaliar a reserva ovariana. Tá. Pra ver quanto tempo a gente tem. Não tem nada a ver com a fertilidade, a reserva ovariana. Tem a ver com quanto tempo a gente tem pra ficar brincando de tentativa. Certo? Tá. Ver a parte metabólica. Tá. Ajustar tudo e liberar essa paciente pra engravidar se estiver tudo bem. Então, assim, tem que ser rápido, mas tem muita coisa pra fazer. Às vezes tem bastante coisa pra fazer. Então, gente, ó, agilidade aí nessa vida. É isso aí. Então, não desistam, não é difícil. Hoje a gente tem um número muito grande de mulheres que engravidam nessa fase. A gente só tem que tomar cuidado. Entendeu? Beijos. Tchau, tchau.